vamos começar então, galera. 5 spoilers de tema. Desafios do acesso à água potável. Se esse tema cair lá na redação do Enem, qual vai ser o teu repertório? Vocês vão falar sobre a Organização Mundial da Saúde, também chamada popularmente da sigla OMS. O que a OMS fala sobre água potável, profinho? Toda vez que vocês quiserem falar sobre um direito que tem a ver com saúde, vocês podem usar a OMS. Garanto pra você, qualquer coisa que você pensar sobre saúde, doação de sangue, doação de órgão, acesso à água potável, acesso ao saneamento básico, acesso à saúde como um todo, pandemia, doenças, a OMS falou, porque a missão dela no mundo é falar sobre saúde. O que ela fala sobre água potável? Ela fala que o acesso à água potável é condição indispensável para a manutenção da dignidade humana. Outra paradinha muito importante sobre OMS. Toda vez que vocês tiverem que fazer uma redação sobre OMS, sobre água potável, vocês podem usar um conceito muito maneiro. Sabe que conceito é esse? O conceito de água virtual. Já ouviram falar nesse conceito de água virtual? Água virtual, galera, são todos os recursos hídricos usados na produção de qualquer coisa. Então, por exemplo, eu tô usando essa blusa preta aqui de malha. Vocês estão vendo minha blusa preta de malha? Essa blusa preta de malha, ela precisou de água para a sua produção, concorda? Vou fazer um churrasco na semana que vem. O quilo de carne que você comprou para fazer o churrasco, ele gastou água até que o boi fosse abatido. O boi precisou beber água, o boi precisou tomar banho, o boi precisou comer o matinho. Ou seja, teve água envolvida na produção daquele quilo de carne. Então, água virtual é todo recurso hídrico envolvido na produção de qualquer coisa do mundo. Existe água real, por exemplo. Isso aqui é água real. Água real. Eu vou beber essa água aqui agora, aqui, ó. Eu bebi uma água real. Eu acabei de consumir uma água de verdade. Só que, para produzir essa tampinha de garrafa aqui, foi gasta água. Só que eu não tô vendo a água. Por isso que eu chamo de água virtual. A água que você não vê. A água envolvida na produção que você não consegue ver, mas ela existe. Então vamos explicar o que é água virtual. Todo e qualquer recurso hídrico é envolvido na produção de insumos da indústria. Isso consome água potável. Você tá entendendo? Se eu consumo muito, eu gasto muita água. E se eu gasto muita água, isso reduz o nível de água potável das populações. Então, galera, 2 repertórios que vocês podem usar se o tema da redação do Enem for desafios do acesso à água potável em questão no Brasil. Democratização do acesso à internet. Repertório sobre ele. Vocês sabiam que nós vivemos uma revolução tecnológica? Vivemos o repertório chamado Revolução 4.0, ou também chamada Revolução Industrial. 4ª Revolução Industrial. O que significa, profinho, Revolução 4.0? Significa dizer que todos os indivíduos around the world, para você que não fala inglês, around the world significa ao redor do mundo. O cara fala muito inglês, fala a verdade. Que demais! Revolução 4.0 significa dizer que o acesso a novas tecnologias é indispensável para as relações humanas. Cara, já parou para pensar? Ter acesso à internet não é mais um luxo. Ter acesso à internet é uma condição de sobrevivência. É isso que vai dizer Revolução 4.0. Quer dizer que a pessoa que não tem acesso à tecnologia, consequentemente, ela também não tem acesso à dignidade humana. Caramba, profinho, é muito forte isso. É muito forte, mas é real. Experimenta você ficar 1 ano sem internet. Dignidade humana. Internet, galera, virou uma condição de humanidade.
Não é mais uma situação que, entrar na internet só pra brincar, não. É condição de sobrevivência mesmo. Terceiro tema, galera, que a gente tem ainda 3 temas pra trabalhar. Alternativas para democratizar o ensino superior no Brasil. Vou te fazer uma pergunta. Antigamente, lá no período colonial, quem que tinha direito a fazer uma faculdade? A minoria rica ou a população pobre? Fala pra mim. Lá no período colonial, século XVI, tá ok? Então, o que eu posso usar se o tema da redação for alternativas para democratizar o ensino superior? Você pode dizer que no período colonial, apenas a minoria rica tinha acesso ao ensino superior. Minoria rica tem um sinônimo, tá? Minoria rica, lá na época do período colonial, também se chamava aristocracia. E aí eu te pergunto, será que era só lá no período colonial? Ou será que hoje isso também se repete? Será que hoje só a minoria rica consegue acesso às grandes universidades? Ou será que isso ficou no passado? Eu acredito que isso se perpetua no Brasil. Então você pode fazer essa crítica. No período colonial, apenas a minoria rica tinha acesso ao ensino superior. E deixa eu te contar uma curiosidade. Sabe por que o nome se chama ensino superior? Não é porque é uma escadinha, não. Prof, porque é ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. O superior é uma escadinha. Nada disso. Superior significa superioridade intelectual. A pessoa que tinha acesso ao ensino superior é porque ela era considerada superior intelectualmente às outras. Era um indício de superioridade. Superioridade econômica da aristocracia e superioridade intelectual. Isso é preconceituoso, né? Exatamente. O nome ensino superior, ele nasce de um preconceito. Ele nasce de uma superioridade intelectual que as pessoas tinham em relação à população pobre. Tema 4. Desafios do novo ensino médio. Edgar Roquette Pinto. Profinho, quem é o Edgar? Edgar Roquette Pinto, ele também é conhecido como pai da radiodifusão. Em outras palavras, galera, ele foi um dos primeiros caras a fazer educação à distância no Brasil. Como é que as pessoas tinham EAD, ensino à distância, lá em 1930? Era pela internet? Claro que não, era pelo rádio. Então as pessoas ouviam programas de rádio de educação. E o primeiro programa de rádio educacional foi desse cara aí, Roquette Pinto. Então, Roquette Pinto é o pai da radiodifusão no Brasil. Ele falava que a educação deveria alcançar todos os cantos do Brasil. Só que na tua redação, tu não vai usar a palavra canto, né? Porque a palavra canto é coloquial. Na tua redação, você vai usar a palavra regiões. Profinho, não posso falar alcançar os 4 cantos do Brasil? É claro que não, porque essa expressão é uma expressão da fala, é uma expressão informal, uma expressão coloquial. Então você vai usar o quê? Você vai usar o quê? Falar sobre regiões, tá ok? O novo ensino médio, ele tá tentando dar prosseguimento à ideologia de Edgar Roquette Pinto. Você entendeu? O quinto e último tema é um dos mais maneiros e mais surpreendentes. Provas do Enem para cegos, com apoio. A pessoa escrevia a redação. O cego, ele tem direito a fazer o Enem, sabe disso, né? Como é que o cego faz a redação do Enem? O cego tem um intérprete que lê a prova e o cego tem um escriba. Não chama de escriba, né? Chama de manuscritor. Esse manuscritor transcreve a redação que o cego dita. Você entendeu? O cego faz a redação, na mente vai falando, vai corrigindo e o transcritor escreve essa redação. Então, pode ser que o tema do Enem venha a formação educacional da população cega. Qual repertório, profinho, eu poderia usar para esse tema? Você poderia usar o repertório do seu Ari. Quem é seu Ari? Aristóteles. Acertou, miserável. Galerinha, Aristóteles tem um repertório chamado isonomia. Os indivíduos devem se adaptar
as necessidades dos outros. Você entendeu o que é isonomia? Isonomia nada mais é do que se adaptar à necessidade do outro. O Aristóteles, ele tem uma frase, que é uma frase um pouco complexa, que é o seguinte: isonomia é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Tu sabia que a população com TDAH, ela tem 1 hora adicional de prova do Enem? A população com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela tem direito a fazer 1 hora a mais de prova. É claro que tem que comprovar, tem que ter um laudo, né, pra você conseguir comprovar isso. Aí alguém vai dizer assim: profinho, é injusto comigo, eu não tenho TDAH e também não tenho 1 hora a mais de prova. É isonomia. Brasileiro, não todo mundo, né, galera, mas o brasileiro, em regra, ele não tá muito ligando para as necessidades dos outros. O brasileiro, em regra, não busca se adaptar ao outro. Será que o brasileiro está preparado para ter essa formação educacional da população cega? Será que o cego no Brasil ele está preparado para receber a educação que ele merece com isonomia? Não, por quê? Porque o brasileiro, em regra, ele não gosta de se adaptar. Então a gente tem que quebrar esse preconceito e quebrar esse paradigma e ser uma educação mais isonômica. Vamos recapitular então quais foram os 5 temas de hoje. Muito bom! Ó, primeiro tema que pode cair é desafios do acesso à água potável, tá ok? Qual é o repertório que eu posso usar para ele, profinho? Organização Mundial da Saúde. Ou então água virtual, né? Água virtual é todo qualquer recurso hídrico envolvido na produção de qualquer coisa, né? Qualquer coisa usa água, só que a gente não vê. E essa água é gasta. Alguém gasta essa água. E isso reduz o índice de água potável que existe no Brasil. Segundo tema que pode cair, democratização do acesso à internet. Fala da Revolução 4.0. Terceiro tema que pode cair, alternativas para democratizar o ensino superior no Brasil. Fala sobre o período colonial. Quarto tema que o INEP pode cobrar, desafios do novo ensino médio. Aí você fala sobre o pai da radiodifusão. E o quinto e último tema, formação educacional do cego.